Todo mundo precisa de segurança na vida. E você não saber que se as coisas ficarem ruins, você não tem onde dormir. Eu costumo dizer o seguinte, depois de família, saúde, dinheiro, para a imensa maior parte das pessoas é a coisa mais importante. Porque se a pessoa comprou a casa em um desses picos, ela tem uma grande chance de ter uma perda enorme. Ela vai ficar feliz, o bebê vai dormir no outro quarto, o pai que veio morar junto vai ter um outro quarto, tá resolvido o problema. Eu não tô falando sobre isso. Mas a casa, naquele momento que ele vai lá e paga $1 milhão, ela pode facilmente, quando tiver uma correção, se ela pegou no pico, essa casa de $1 milhão pode facilmente cair para 650 mil, 700 mil. E a queda de transporte, produção, consumo, importação, de aço a areia, aqui não usa tanto areia, mas enfim. Tinta. O drywall, né? Que é o cartão gesso. Maçaneta, lâmpada. Tudo. Encanamento, fio elétrico. Piso. Eu acompanho várias dessas empresas. E o que vai na casa. O que vai dentro. Colchão, móveis, televisão, vai tudo junto. Né? Essa indústria é a indústria. Por isso que você falou que a participação no PIB é gigante. Né? Mas às vezes tem toda essa... E nessa questão dos 15% está só a construção. Exatamente. Que eu mencionei, né? E aí o cara que trabalha na construção pede um emprego, ele não vai ao restaurante. Então, bagunçou aqui, bagunçou tudo. As pessoas nascem, crescem, casam e precisam de casa. O avô morreu e a casa precisa ser desfeita. Morte é uma delas. Coisas acontecem, né? Mas vamos aos 4Ds. Os 4Ds em inglês, né? Death, então morte, divórcio. Debt, dívida, o cara fica endividado. E o outro é displacement. É o cara que muda de emprego. Então nunca vai para zero. Porque a economia está viva e as pessoas estão se movimentando. Exatamente. Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho. Se quiser já deixar um like, eu também agradeço. Tenho certeza que vai ser um episódio fantástico para quem se interessa pelo tema de moradia, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de housing, a tão sonhada casa própria, que não só é algo tão importante no Brasil, como em vários outros países, incluindo os Estados Unidos, passando pela China e chegando na Alemanha. Eu recebo aqui mais uma vez meu parceiro, amigo, sócio Danilo Santiago. Danilo, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre ótimo estar aqui. Eu acho sempre importante destacar o currículo e a importância do Danilo. Num dos primeiros episódios nessa fase que a gente vem fazendo temas mais educacionais do ponto de vista do universo financeiro, de investimentos, eu fiz uma apresentação longa, vou fazer uma bem curta. O Danilo nasceu no Brasil, interior de São Paulo, fez engenharia na USP, depois veio fazer MBA em Colômbia aqui nos anos 90, numa época que não era nada comum brasileiros virem para cá. Vinham, mas não em grande quantidade. Ficou trabalhando na McKinsey muitos anos, em Corporate Finance, criou uma metodologia, defendia que aquilo lá ia dar dinheiro, montou um hedge fund, deu muito certo, se provou como um tremendo gestor, se tornou hoje uma das 10 figuras mais importantes em equities aqui em Wall Street, e por um acaso é um brasileiro, logicamente o único brasileiro dessa lista, então é uma honra tê-lo aqui, não só aqui, mas junto comigo nas aventuras e na gestão dos recursos que a gente administra. Muito obrigado pela apresentação e espero que a gente consiga passar nesse episódio aqui a quantidade de trabalho que tem por trás de análise financeira. Não é só, hoje eu estou com vontade de comprar essa empresa. Tem centenas, se não milhares de horas por trás disso tudo, né? Então, vamos lá. Bom, e para quem não me conhece um pouco mais a fundo, eu sou economista, fiz economia aqui na Universidade da Pensilvânia, estou nessa indústria há 30 exatos, completou ano passado, em 2024, exatos 30 anos, porque eu comecei com 15 anos trabalhando com um grande economista brasileiro que tinha feito USP também. O pai dele tinha sido um dos fundadores da Faculdade de Economia da USP. Eu convivi muito com aquele time e aí nunca mais saí, sempre nesse universo de fundos, aquisições, de wealth management.
Mas vamos ao que interessa. Danilo, começa definindo o que é o conceito de housing, porque quando a gente fala isso em português, muitas pessoas não sabem, mas o que é housing? Né? Porque a pessoa sabe a palavra house. Aqui nos Estados Unidos, quando você fala de housing, você tem que dividir, eu diria, em 3 coisas fundamentais. As 2 primeiras é relacionada a volume, que é o tal do new home starts, ou seja, começos de casas novas, construção de casa nova. Tem lá um terreno vazio e você começa uma casa nova. Mas tem um negócio muito importante também, que qualquer país, qualquer mercado de casa tem, que é o existing home sales, venda de casa usada, ou seja, aquela casa que não foi construída e tem todo o comércio, né, a negociação desse ativo também. Então essas 2 primeiras coisas são relacionados a volume. E o terceiro, óbvio, é preço, né? Que a gente vai ver depois mais para frente como isso tem variado de forma extremamente, eu diria quase que caótica nos Estados Unidos nos últimos 25, 30 anos, até por influências de crises, juros, etc. Então seriam essas 3 coisas primordiais. Quantas casas novas você está construindo todo ano? Quantas casas que já está indo para o segundo dono, né? Usadas você está negociando todo ano, e a que preço? Essas são os grandes indicadores dessa indústria. Mas a definição do que é housing, basicamente de uma forma muito simples, é moradia. É onde alguém vai criar um household, uma família ali dentro. Um teto. É um teto para você dormir. Dá uma noção da importância desse setor aqui nos Estados Unidos. Eu acho que quem está no Brasil, óbvio que é importante, mas aqui é um outro patamar. Me ajuda com os dados, porque nem sempre a gente lembra de todos, né? 15% da economia americana, do PIB americano, é dependente de housing. Então, é uma tremenda concentração. Não é tanto quanto a China, mas depois a gente pode até explorar isso. A China chegou a bater 30%, mas tem um motivo histórico, uma outra dinâmica. Então, a dependência é muito grande. De cada 4 famílias, 3 têm a sua concentração disparada em imóveis, ou seja, são os bens mais importantes. É o bem mais importante, é onde está todo o dinheiro da pessoa, basicamente é a casa dela, ou é a casa dela mais uma, mas é de fato em moradia, né? Embora o mercado acionário seja grande, mais 60% em vista, não é em ações o investimento predominante. Então, eu acho que essa é a importância. Isso move a economia como um todo, porque toda casa precisa de manutenção. Quando ela é construída, ela demanda uma série de insumos e mão de obra. Mas depois disso, as pessoas acham que a casa está lá para sempre e a casa envelhece. Então a casa demanda manutenção. A casa um dia vai, possivelmente, não todas, mas ela vai ser demolida porque vai vir uma casa nova. O que a gente mais vê aqui nessa região do norte, que é uma região muito antiga, né? Quando a gente recebe brasileiros e eu levo lá para a região que a gente mora, eu falo, nossa, mas tem muita casa velha. Eu sei, mas cara, quando o Brasil começou, isso aqui já era densamente povoado. Quando o Brasil pensou em ser Brasil. Então, assim, você tem que ter uma compreensão diferente. É uma região muito antiga, que já foi densamente povoada há muitos anos. Então, agora, mesmo quando você vê casa nova, raramente era um terreno que já não tinha casa. Geralmente vai lá, derruba a casa velha faz uma em cima. Nessa região é só assim. Porque não tem mais um cantinho de terra, né? Pode até ter espaço, mas aí as cidades não deixam. Tem toda a regulamentação. Exato. Então não é que cabe. Onde a gente mora ali é uma floresta, né? E cabe um monte de casa. Mas a cidade não quer. Esse é o estilo da cidade. Então não tem nem onde construir. Agora, Danilo, quais os principais indicadores? Na verdade, você comentou isso no início, mas vamos aprofundar eles. Deixa eu mostrar os 3 que eu falei, né? Eu falei de início de casa, eu falei de negociação de casa usada e preço. O que tem na tela agora é um gráfico que eu tenho do número de new home starts, né? Housing starts, ou seja, casa nova. Terreno vazio, ou é terreno vazio, ou casa que você derrubou ela completamente e não ficou nenhuma parede. Porque se ficar uma parede, eles chamam de renovação. Tá? Então tem assim, umas
particularidades nesses dados, mas considere isso aqui um indicador de casa nova. Acho que o que dá para notar aqui, a linha em azul é o número de casas... nos anos 60? Isso aqui é 1959. Ah, tá. E aí você vai ver a correlação um pouco com a parte de que a gente falou antes de ciclo econômico. A linha vermelha é o quê? Volume? As duas são. A azul é o volume mensal, e então ele tem esse zigue-zague, porque, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, aqui no Northeast, o chão está congelado. Então ninguém começa casa. Então, para tirar essa sazonalidade, a linha vermelha são os últimos 12 meses, né? Anualizado. Então, os Estados Unidos precisa, aqui escala à esquerda, mais ou menos 1,5 milhão de casas por ano. Só que é importante, eu sei, eu quero provocar isso para quem está assistindo. Para ter casa suficiente para a população americana. Então, você quer manter uma certa quantidade de casas por 1.000 pessoas. Os Estados Unidos são quase 500. É quase um pouco mais de 2 pessoas por casa. Tá? Que existe. Tem casa vazia, tem casa que está... Enfim, moram 5. Tem... Exatamente. É uma variação enorme. Mas por 1.000 habitantes tem 440 casas nos Estados Unidos. Esse é mais ou menos o número. Agora, o que você nota nesse gráfico? É uma montanha-russa, né? É uma coisa impressionante. Isso eu acho incrível. E você olha aqui os oil shocks, né, as crises do petróleo, né, que até porque os Estados Unidos... E isso é volume? Volume. Tá, então quando deu o choque do petróleo, o volume de casas aumentou? Não, ele está aqui, ele despenca. Na verdade, até lá estava bombando. Até por isso que a OPEC consegue se organizar, porque os Estados Unidos estavam consumindo tanto petróleo para construir casa, transportar tudo, que eles falam, não, agora acabou o excesso de petróleo no mundo. E eles levantam o preço do petróleo. Isso causa uma mega crise em housing nos Estados Unidos. Aí, obviamente, o pessoal se ajeita, começa a fazer alguma coisa para economizar energia, rota de transporte melhor, e aí vem o segundo óleo do choque de petróleo. E depois vem o Volcker aqui e leva as taxas para 20%. Bom, isso tem uma correlação com ciclos econômicos. Não saia desse episódio agora, mas a gente gravou um episódio especialmente sobre ciclos econômicos. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, mas vamos seguir. E está tudo linkado, né? E lá no que a gente falou de ciclo econômico, com o gráfico de transporte de caminhões, tem lá marcado as crises de housing. É isso aqui, é essa linha. Crise de housing é esse zigue-zague de começo. Aí você olha... Mas isso é volume. Volume de casas sendo feitas. E isso aqui, ó, esse pico... é o pico lá da crise, do pico de 2005, 2006, e essa implosão de 2008, 2009. Olha o que catástrofe foi isso. Então, os Estados Unidos saiu de construir perto de 2 milhões de casas anualizadas. Olha esse número, 2 milhões, e vai para um pouco mais de 500 mil. Você imagina a quantidade de gente que perdeu o emprego? E a queda de transporte, produção, consumo, importação... de aço a areia, aqui não usa tanto areia, mas enfim. Tinta. O drywall, né? Que é o cartão gesso. Maçaneta, lâmpada. Tudo. Encanamento, fio elétrico. Piso. Eu acompanho várias dessas empresas. E o que vai na casa. O que vai dentro. Colchão, móveis, televisão, tudo. Vai tudo junto. Né? Essa indústria é a indústria. Por isso que você falou que a participação no PIB é gigante. Né? Mas às vezes tem toda essa... E nessa questão dos 15% está só a construção. Exatamente. Que eu mencionei, né? E aí o cara que trabalha na construção perde o emprego, ele não vai ao restaurante. Então, bagunçou aqui, bagunçou tudo. Então, e aí a gente se recupera, aí tem esse blipzinho do Covid e a gente está por aqui. E aí eu faço uma simulação aqui. Este número é o primeiro indicador que eu falei. Número de casas novas. Tem um outro que está junto com ele. Então, esta agora série aqui embaixo é o número de casas novas sendo construídas. Esta linha aqui, números muito maiores, 5, 6, 7 milhões ao ano, são casas negociadas, casa usada. Venda de casa usada. E aí, de novo, correlação lá com juros. Quando começou a normalizar juros aqui nos Estados Unidos, o número de casas negociadas implodiu. Aí tem outras... Vamos traduzir quando você fala normalizar. Quando o juros subiu, porque eu sei que tecnicamente juros zero não é normal, isso, né? Exato. Mas para a pessoa que assiste, juros bom é juros zero, juro baixo. Exato. Então quando você fala normalizou, quando o juros subiu, ou seja... Saiu de 0 para
4, e o mortgage saiu de 3 para 7 e pouco. Ou seja, lascou para as pessoas, aí o consumo de casas... A negociação de casas usadas... Paralisou. Despenca, né? Ele não paralisa. Sabe por que não paralisa? Que os 3Ds... Eu quero ouvir, mas as pessoas nascem, crescem, casam e precisam de casa. O avô morreu e a casa precisa ser desfeita. Morte é uma delas. Coisas acontecem, né? Mas vamos aos 4Ds. Os 4Ds em inglês, né? Death, então morte. Divórcio. Né? Debt, dívida. O cara fica endividado. Você falou que é o grande savings, né, ali da pessoa estar em casa, então às vezes ele tem que vender a casa. E o outro é displacement. É o cara que muda de emprego. De cidade ele tem que vender. Então nunca vai para zero. Né? Porque essas coisas acontecem na vida. Porque a economia está viva e as pessoas estão se movimentando. Exatamente. Então esse é o segundo indicador. Linha verde aqui, que de novo também tem zigue-zague. Né? Que é essa coisa maluca. Né? E aqui de novo, olha a crise de 2009 aqui. Isso aqui o governo tenta passar alguns estímulos, funciona um pouquinho, depois volta e não funciona. Bom, agora tem o último que eu falei, que era preço. Então vamos olhar o gráfico de preço. De novo, tem um monte de linha nos meus gráficos, né? Você sabe, eu sempre falo para você, né, quando a gente está conversando, olha, esses meus gráficos são para consumo interno. Não vou fazer, não dá tempo, né, de ficar fazendo a apresentação. Então, eu sempre falo, foca na linha que eu estou fazendo uma referência a ela. E a linha que eu estou fazendo a referência é essa linha aqui em roxo, que é o que eles chamam aqui de Disposable Personal Income. É dinheiro que depois dos seus gastos básicos é o que sobra. Que no final é o que as pessoas podem usar para comprar uma casa. Mudar de casa e comprar sua primeira casa. Esta linha preta é o preço de um dos vários indicadores de preço de casa. É o tal do Case-Shiller Index. O Case aqui, ó, Case-Shiller. São dois economistas, o Case e o Shiller. Fizeram esse índice, porque não é fácil medir preço de casa. Você tem que acompanhar a mesma casa, fazer ajuste. Ela pode ter tido uma expansão, então não é aumento de preço, é aumento de tamanho. De área. É super complicado. Mas o que eles fizeram? E aí a gente vê, esse índice então começa lá nos anos 80, tem outros que começam a ter um pouco mais. Dá para ver claramente aqui a bolha lá do meio dos anos 2000 e o que aconteceu pós-pandemia. Você está agora no tracejado? O tracejado aí aqui a escala direita, é o delta do preço médio das casas nos Estados Unidos, que é a linha preta, para a linha roxa. Então, as casas médias nos Estados Unidos, se a referência era aqui 2.000, todo mundo em 100, ela aumentou de tal maneira por causa do declínio de juros, por causa do Greenspan, lá depois, September 11, né, que ele apavorou, ela subiu aí quase 45% acima dessa linha de referência roxa aqui, que é o que as pessoas têm disponível para gastar. Ela cai. Ou seja, o valor das casas dispara. Dispara. Aí vem a crise 2008, 2009. E dispara por aumento de demanda. Demanda com juros baixos. Sempre combinado. Os juros é que fomenta a demanda porque fica barato, mais barato de fato. Muito barato. Se o senhor não te cobrar juros nenhum para você comprar uma casa, você fala, eu quero. Eu quero. Agora, se eu te cobro 12% ao ano, você quer menos. Posso menos, né? Pode mesmo. Bom, aí cai, chega um pouquinho para baixo aqui da linha roxa, então ela cai aqui uns 5%, 7% abaixo, e aí os juros continuam muito baixo. E para azar, eu acho que de todo mundo, veio uma pandemia. E aí ela faz outra bolha, não tão alta na média que essa linha preta. A gente ainda está em preços elevados, tipo uns 30% acima da referência, mas tem umas regiões... Quando você fala referência, o que é referência? É essa linha roxa, que é um índice de dinheiro disponível das pessoas, do household americano, depois de despesas básicas. Corrigido pela inflação. Não, porque esse é nominal. Basicamente, o que você está mostrando aí é que essa disposição de caixa sempre cresceu. Por causa de tecnologia, etc. E inflação. Aqui tem os dois. Isso é nominal. Não é ajustado para a inflação. Ou seja, o americano está cada vez mais endinheirado com um potencial financeiro para comprar uma casa. Em dólar. Só que aí o preço da casa se mexe e isso pode anular esse crescimento dessa curva da linha roxa.
Que é o que acontece, né? Então, a linha roxa cresce porque tem aumento de produtividade, as pessoas realmente ganham um pouco mais, tem inflação, que também está aqui, e então eu tenho que medir versus essa linha aonde está o preço de casa. E por isso a linha tracejada, que é a diferença. Na média dos Estados Unidos. Agora, tem umas coisas aqui, por exemplo, linha laranja é Miami. Então você vê Miami aqui, dispara, corrige e dispara ainda mais. Então, Miami, os preços estão lá na lua ainda. Eu acho que você vai receber uma ameaça de morte dos corretores brasileiros. Brasileiros de Miami. Porque todo mundo, os corretores brasileiros que trabalham ali na região, né, especialmente em Miami, falam: Miami é o filé, tem que comprar em Miami, Miami é a Nova York, e que vai valorizar muito e que não para. Mas eles não têm propriedade. Eu não estou dizendo que não tem certos bolsões e oportunidades que possam existir. Isso, pode ser que tenha alguma modificação. Mas, de forma geral, essa narrativa não tem muita propriedade, estudo. Porque a própria indústria... Porque eu cheguei para uma grande amiga, que é uma corretora que só vende apartamentos milionários, e ela fala isso. Eu falei: querida, onde você tirou isso? Não, porque o construtor fez uma apresentação, porque o cara do mortgage... Todo mundo quer o quê? Que você venda. Bom, e eu não vendo casa. E né? todo então, mundo vive exato. disso, né? Então todo mundo vai dizer que o viés é totalmente... Todo mundo está inclinado para o mesmo Tem, lugar, obviamente, né? Você pode falar, mas ao longo de muitos anos, Miami não é o que era lá em 90. E hoje a demanda é maior. Isso deve ser verdade, né? Miami se desenvolveu muito. Então, tem, de repente, um trendline a favor de Miami. Mas até aqui, 2012, ela estava em cima da linha de volta. E aí você tem esse aumento aqui estratosférico. Especialmente agora, nos últimos anos, né? Isso aqui, olha o que aconteceu aqui, né? Pandemia e pós. Isso aqui é durante a pandemia. Então, até porque tecnologia mudou, um monte de gente trabalha remotamente, nunca mais se recuperou. A gente vê aqui em Nova York. Né? Esses escritórios ao nosso redor estão ainda 1/3 menos ocupado do que pré-pandemia. Então, deve ter gente morando lá em Miami que fala: bom, já que eu posso trabalhar remoto mesmo, minha empresa ficou remota. Não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui, eu prefiro o calor de Miami. Então, obviamente, isso aqui não é uma referência absoluta para todas as regiões dos Estados Unidos. Não é assim que funciona. Mas te dá uma ideia. De novo, Howard Marks. Né? Aonde a gente está? Né? Obviamente, o preço de Miami, de Los Angeles, teve um aumento muito grande pós-pandemia. Isso a gente consegue ver. Então, falamos dos 3 indicadores. Casas novas, casas usadas e preço. Esses 3 números você tem que entender para saber onde você está nesse ciclo desse tipo de indústria, porque eu acompanho um monte de empresa que vende piso, vende drywall, vende cimento, vende colchões. Eu acompanho tudo isso. E o trem que transporta, e o caminhão que transporta e assim por diante. Exatamente. Vamos explorar a crise de 2008. O que foi a crise de 2008? A crise de 2008, ela foi o que... Eu tenho até um quote aqui no gráfico do Greenspan, que lá em 2005, dia 20 de maio de 2005, ele falando que não tinha sinais de bolha em casa dos Estados Unidos. Quase no pico. Obviamente ele estava errado, né? Lógico que tinha. E o que ele também não sabia é que os bancos tinham feito uma série de instrumentos financeiros, aqueles derivativos de risco. Não vamos descrever isso em detalhes, mas tem um filme, Too Big to Fail, excelente, The Big Short. Vale a pena assistir para colocar isso em contexto, que foi uma loucura coletiva. Os bancos deram dinheiro para quem não podia pagar e deixaram isso no balanço deles. A hora que o preço caiu, as pessoas literalmente entregaram a chave da casa. Aí vários desses bancos quebraram. Quando quebra o sistema financeiro, é o pior tipo de crise. A gente falou de ciclos econômicos no outro episódio, eles são os mais longos. Mas eu acho que vale a pena explicar o que foi a crise de 2008, fundamentando como é que essa bolha se estruturou, né? Como é que a coisa aconteceu. Em razão de crises passadas, ou em especial por causa da crise de 2000, a bolha da internet, o juros foi lá embaixo. E September 11, junto. Sim, Isso. Juros baixo estimula as pessoas a
consumirem mais, especialmente bens duráveis. Porque eu não vou... o maior deles, a casa. O juros está baixo, eu não vou beber mais café ou menos, nem vou comprar mais bala e chiclete, porque isso é irrelevante. Mas me permite, ainda mais aqui, né? Que tudo pode ser tudo é financiado, né? Incrível. Eu vou comprar o laptop mais moderno, eu vou trocar de carro e o mais importante de tudo, sempre a prioridade é eu vou para uma casa melhor, eu vou comprar uma casa. É isso aí. E essa crescente demanda pressionou os preços. Então, as pessoas começaram a assistir uma dinâmica que elas compravam uma casa por 500 mil e 6 meses depois a casa estava valendo 650. É isso aí. Ou 1 ano depois, ou 2 anos depois, a casa de 500 mil já era 800. E ele dizia, poxa... Vou aposentar. E eu nem paguei essa casa, porque eu dei 5% de entrada, ou 10%, então ou 20%. Então vou comprar 2. Então vou comprar outra, porque eu vou ganhar na valorização, eu também posso deixar alugada, e com aluguel eu pago o financiamento, ou mesmo que eu não pague todo o financiamento, hoje... ganhando $10 mil, eu consigo pagar a diferença do que faltar ali. E aluga, né? Alugava a casa, sim. Ia pagando mortgage. E aí chega uma hora que os preços vão ficando tão surreais, que é o que você mostra no gráfico, né? Exatamente. E aí... esse ponto, é a linha tracejada branca o comentário vertical, né? Essa linha branca vertical é a data do comentário do Greenspan, quando ele falou não tem bolha. Então você imagina... O presidente do Banco Central vai para a televisão e fala, não tem bolha. Ele está dizendo, continue comprando, está tudo certo. Aí não dá, né? Porque todo mundo já se questionava, né? Os valores estão muito altos. E aí o que eles falavam, casa nunca caiu nos Estados Unidos. Nunca tinha caído em termos reais. Porque teve lá as crises dos anos 70, lógico que caiu. Mas como teve muita inflação, não caiu em termos nominais. Mas ajustado para a inflação tinha caído. E os bancos... ficaram loucos, né? Aí vem todo essa parte de você imagina o incentivo que os bancos tinham para continuar dando dinheiro para as pessoas comprarem a segunda, terceira casa, e virou literalmente uma mania. E, por sua vez, os bancos também na ambição, na ganância porque é rentável para o banco fazer financiamento. Ele captava o dinheiro muito barato e emprestava barato, mas com ganho, né? Aí eles começaram a diminuir o critério de aprovação. Então era meio que festa, né? Tem que assistir The Big Short. The Big Short. Cara, eu quase fui sócio de um cara que está no filme. O cidadão do Deutsche Bank fez reunião do meu lado. Assim, eu estava naquele momento num grande hedge fund aqui nos Estados Unidos e vi tudo aquilo. E o hedge fund tinha esses instrumentos, esses derivativos, na verdade, para proteger a carteira, meio por sorte... naquele momento, aquilo foi real mesmo, foi daquele jeito. E era extremamente difícil você ir contra isso, porque as pessoas falam, não, mas o Greenspan, o presidente mais famoso da história do Banco Central americano... O cara ficou, não sei se foi quem ficou mais tempo, mas ele, pelo menos um cara com a minha idade... ele é o ícone, né? Exato. Eu passei 10 anos ouvindo... E ele falando, não tem crise. Bom, foi um desastre. Então, o número de casas começadas, você viu que sai de 2 milhões, vai para 500 mil, fica lá 3, 4 anos, e com os bancos quebrados. Foi um negócio apavorante, né? O que a gente falou no episódio de crises, que parece rápido no gráfico, mas aquilo, eu tive empresas falando, olha, quebrou a Lehman, não estão me dando crédito, a Pepsi estava com dificuldade de comprar açúcar, por exemplo. Eu falo, olha, eu tenho uma linha de crédito aqui para coisas rápidas, o banco não me deu. Essa eu não consegui comprar açúcar. Porque o banco também estava apavorado. Sem liquidez. Muitos deles Exato. Também. Porque então, é uma alavancagem mútua, né? Esse sistema é feito para funcionar em conjunto com uma certa estabilidade. É jogar literalmente uma raposa dentro do galinheiro. Deu um pânico total. Então foi uma crise de uma dimensão que eu nunca mais vi. Então a pandemia nem de perto chegou perto daquilo. Ela foi muito estranha. A pandemia... pandemia ela foi mais... É que a pandemia pegou todos e de uma forma diferente. E algumas indústrias... Que nem todos foram pegos pelo bolso, né? E algumas indústrias de uma forma muito anormal. Então eu acompanho a Carnival Cruise Lines, né, de cruzeiros. Eles tiveram alguns quartos, alguns trimestres de receita zero. Eu nunca tinha visto na vida. Como assim zero? Você vendia bilhões para zero. Fecharam todos os navios deles.
Né? Então ela foi muito particular e pegou algumas indústrias de forma desproporcional. Mas 2008, 2009, porque quebraram os bancos, aí o mercado implode, dá pânico em todo mundo, mas de novo, né? Também passa. Aí juros caem de novo, estímulo monetário dos Estados Unidos, e aí isso se reverte. Desculpa eu interromper o episódio só por um instante. Eu venho percebendo que a maior parte da nossa audiência não segue o canal ainda. Então aqui é um pedido, se você puder, siga o canal para que você seja avisado, ative o sininho dos próximos episódios, sempre um episódio por semana. Obrigado. Bom, eu acabei explorando, né, como as bolhas se formam. Eu acho que o importante agora é a gente entrar numa vertente de qual é a correlação dessa indústria com a vida das pessoas, né? É muito... Para o brasileiro, que a gente cresceu num país de alta inflação, a ideia de ter uma casa própria é algo muito forte e também algo muito associado à instabilidade social política, de você não saber o dia de amanhã, você saber que tijolo, o valor de alguma forma... Já que a moeda pode virar pó, né? E sempre foi assim, né? Ao longo dos últimos 100 anos, né? Você ter uma casa sempre gerava um sentimento forte. E estudando, eu vi que não é só no Brasil, em vários outros países, como China, mesmo a Alemanha e também nos Estados Unidos, por muitos anos e décadas, essa também foi uma referência muito, muito significativa. Porque é um ativo de verdade, né? E na verdade, como você falou de inflação, se você pegar durante 100 anos, 50, todo o país teve inflação, o governo, eles se descontrolam, e o dinheiro, papel, fora no Brasil com o CDI. O Brasil tem o CDI, que é uma loucura. Mas mesmo assim, nesses 30 anos... Isso, vai saber o que vai acontecer para os próximos 30. Né? E antes desses 30, não tinha CDI que segurava. Exatamente. Então... Isso é um fenômeno do real, né? Nesse momento. Mas o que sobrevive à inflação? A gente sempre fala as três coisas. Casa própria. Casa. Se foi bem comprada, não pode comprar mal, mas ela não desaparece, não vira pó como o dinheiro ali no banco sem juros vira. Negócio próprio ou ação de empresa. Porque é um pedaço de um negócio, só que ele é negociado numa bolsa. Mas então é por isso que isso é tão importante para as pessoas, na vida de todo mundo, né? Eu acho que esse é a parte importante de por que essa obsessão? Pela importância, não? Sim, eu concordo. Porque é muito... Todo mundo precisa de segurança na vida. E você não saber que se as coisas ficarem ruins, você não tem onde dormir, onde morar, então tem uma correlação muito grande, né? Às vezes, eu costumo dizer o seguinte... Depois de família, saúde, dinheiro, para a imensa maior parte das pessoas é a coisa mais importante. Essa ordem, vamos abstrair, cada um tem sua ordem de valor, mas ainda assim o dinheiro também interfere na família e também interfere na saúde. Mas considerando que então é importante você ter dinheiro e considerando que a vida às vezes não é abastada para todos, você ter o risco de que alguma coisa pode acontecer e você não vai ter onde dormir, é terrível. Você vai morar onde? Debaixo da ponte? Mas aí vem o... Então, por isso a importância do sentimento de ter uma casa. Mas aí vem a outra questão, né? Por que está cada vez mais caro? Está cada vez mais difícil comprar casa? Pelo menos é o seu sentimento da pessoa média, não? Não é só o sentimento, né? O que os dados mostram é que o valor das casas... Em particular, mesmo, eu não estou dizendo eternamente, eu não estou dizendo pelos últimos 100 anos, mas nessa fase recente, nessa última década e meia especialmente, o valor das casas subiu muito mais do que a renda. Então começa a criar um distanciamento. É como se, mesmo eu sendo um bom engenheiro civil há 30 anos ganhava $20 mil e a casa custava $500 mil. Hoje o engenheiro civil, ele não ganha mais 20 mil, ele ganha 30. Mas a casa não custa 500 mil, ela foi para 2 milhões. Então, ele não é mais acessível. Começa a ficar um negócio quase impagável. E todo mundo que está começando sua vida, ou mesmo quem está no meio da jornada, ele fala, só se eu virar milionário.
como é que eu vou comprar uma casa? E quanto maior o centro econômico urbano, mais caro é. Então eu estava fazendo uma comparação, sabendo que a gente ia gravar, esse final de semana. Uma casa, o dobro do tamanho aqui da nossa região, no Texas, e não estou falando num buraco, estou falando assim, 20 minutos do centro de Dallas, ou seja, tremendo lugar. A casa com o dobro do tamanho, ela custa 40% a menos do que aqui. Incrível, né? Também tem então, assim, é surreal. Então você fala, então eu vou sair de uma casa sensacional aqui, 2 milhões de dólares. Lá você pode morar numa casa melhor que essa por pouco mais de 1 milhão, 1 milhão e 100. Então, mas aí é a escassez, né? Em parte daquilo que a gente viu de casas usadas, que eu mostrei em Miami, mostrei... Desculpa te interromper. Mas mesmo em Dallas a também já foi enorme, porque essa mesma casa custava antes isso. 500. Então, aconteceu um fenômeno muito diferente aqui nos Estados Unidos, que na crise de 2008 e 2009 não aconteceu, que o pessoal está travado dentro das casas. O que eu quero dizer com travado? Aqui nos Estados Unidos, isso eu não sei como que no Brasil, você pode refinanciar a sua hipoteca? Em geral, não, né? Você abraçou... Então, e é com aquilo que você... Chico, aqui no contrato está escrito que você tem o direito de refinanciar. E todo mundo refinancia quando juros padrão, caem. Né? Só para quem está assistindo, aqui é padrão financiar a casa em 30 anos, as taxas historicamente sempre foram muito baixas, e se os juros cair, você vai lá e troca dinheiro caro por dinheiro barato. Exatamente. Então, o que aconteceu depois da pandemia? Mega estímulo, juros foi para zero, hipoteca acompanha, né? Não vai para zero, mas foi para 2,75 em alguns casos. Então, você imagina o cara tá pagando uma hipoteca e ele está pagando 2,75. Agora... Não, mas espera, para explicar para a audiência. Antes dos juros cair, eu vou lá e comprei uma casa de $1 milhão e a prestação baseada nos juros daquela época, que era 6%, está dando $10 mil. E eu estou lá pagando, suando, trabalhando e pagando. Aí vem a crise, etc. Os juros vai a zero e aí o banco bate eles literalmente, né? Eles prospectam o cara. Não um banco ou um competidor, né? Alguém que vai fazer uma... Enfim, você é assediado. Batem na sua porta e falam... A sua prestação, que são $10 mil, e que você ainda deve do 1 milhão, que é o valor da sua casa, você ainda deve 800 mil, eu gostaria de refinanciar. Eu vou lá, eu pago sua dívida, né, o payoff, que a gente chama aqui, que também é outra coisa que no Brasil não é bem assim, mas assim, você não paga juros. Se você quitar, não tem juros, acabou a transação. Vem que eu vou te cobrar uns juros de 2 e pouco, a sua prestação de 10 mil vai cair para 6.500 e seja feliz. Você fala, não é possível. Mas todo mundo fez isso. E é absolutamente possível. Não, e é exatamente assim que acontece. Então, bom, qual é a consequência? Aí vem inflação. Vem inflação, porque o governo imprimiu muito dinheiro. Quando você imprime dinheiro, tem inflação. E pelo lado da sua prestação, você fala, tô na paz, fechei lá na taxa de 2% ao ano, então tá tudo certo. Aí, agora, essa hipoteca voltou, aí não é nem mais 6, agora está em 7. Para quem quer fazer novo financiamento. Novo financiamento. Então, imagina que agora você está na sua casa. Sentadão lá, pagando a prestação de 6,5. 6.500 de um percentual de 2 e pouco. Isso, exato. E aí você teve filhos. E fala, poxa, eu preciso de um quarto a mais. Então, qual que era o processo natural? Vamos pegar uma casa maior. Uma maior. Só que essa casa maior agora, ela custa nominalmente, né, mais do que a sua outra casa. Bem mais agora por metro quadrado. E os juros... A hora que você sair dessa casa que você está, você não leva ele. Também não é tão bom assim. O financiamento fica na casa. Na casa. Então agora, para mudar de casa, você tem que ir para uma outra casa e pagar agora de volta 7%. O que acontece com a sua prestação? Dispara. Mas na verdade o que acontece é a pessoa não vai. Exatamente. Eu não vou mudar, vamos ficar aqui, aperta aí. Por isso que eu mostrei que o existing home sales, casa usada, despencou. Então é onde a gente está. Porque como não tem demanda, também o construtor tira o pé. E aí aconteceu um negócio meio estranho, que está tão baixo a oferta de casa para vender aqui ao nosso redor, que aí tem famílias crescendo que estão em Nova York, que querem sair de Nova York, que é um centro muito grande, todo mundo morando em prédio, quer morar no subúrbio. E vai tentar comprar uma casa. Não tem ninguém querendo vender. Então o preço de casa usada ficou lá em cima. Casa nova... já voltou
para a linha de referência que eu mostrei ali. Voltou agora, né? Assim, há pouco tempo. Nos últimos meses. Então, olha que discrepância tem também no meu blog. Eu fiz um posting sobre essa discrepância que é super diferente. Casa usada está alto. Casa nova, porque o construtor compete com outro construtor. Casa usada, o preço está alto, mas além disso, a disponibilidade ainda segue baixa. Isso, oferta. Mas na verdade continua alto porque está baixo. Sim, sim. E casa nova, aí os construtores já tiveram tempo de construir o que as pessoas queriam. E nos locais onde queriam, né? Porque, não, então por que o cara quer sair de Nova York e não vai para uma casa nova aqui? Não tem casa nova. Porque eu tenho um fator a mais. A casa nova, ela tem margem agregada. O que eu quero dizer? A gente vira construtor. Acabou o fundo, acabou tudo. A gente compra o terreno por $300 mil, constrói uma casa de 700 em cima, 1 milhão. E aí a gente põe essa casa à venda por 2. O mercado, o juros se mover, a coisa não está indo, eu posso trazer o preço para baixo, porque eu tinha muita margem. A casa existente, casa do seu avô, não tem isso. A compreensão que ele tem é quanto vale no mercado e ele tem menos margem de ajuste ou de disposição, porque não é uma transação, né? Ele está repassando bem, né? É bom, esse conceito é bom. Ele não está fazendo... Não é uma transação, não é um negócio. Ele não quer girar e vai para a próxima. Não é um negócio dele, é um bem dele. O incentivo para dar desconto é muito menor. E o cara, ele olha lá no Zillow, website que tem preço de casas, fala, não, tá falando aqui que vale isso. E tá mostrando que isso é um outro negócio fantástico. Todas as transações recentes, ou mesmo antigas, na região do vizinho, ele fala, como é que eu vou queimar minha casa? Bom, então vamos lá. O que vai acontecer agora, para frente? Dá o seu chute que eu dou o meu. Essa resposta ninguém pode garantir, né? Mas a primeira coisa é que eu acho que eu não vou dizer que a gente está num momento extremo de distância entre poder de geração de renda e custo das propriedades, porque eu acho que esse delta pode abrir ainda mais. Eu acho que pode ficar ainda cada vez mais difícil comprar sua casa. Se nós seguirmos por esse lado, que eu acho bem possível, o que existe é uma tendência das pessoas não aspirarem, realmente reconhecerem o seguinte, não é para mim. Eu não vou voar eu não vou voar de jato privado, eu vou ter que voar no jato comercial sentando com a galera, o ônibus coletivo de asas. Então eu não vou mais ter uma casa enorme, as pessoas vão começar a morar em cubículos, isso já acontece em outras grandes cidades, acontece em Nova York, mas também em Tóquio. Mas mais do que isso, eu acho que vão começar a existir novos modelos de moradia, de compartilhamento, de locação temporária, igual mesmo escritórios. Existe já um percentual relativamente grande de empresas que não alugam mais, assim, vou montar o andar e decorar, e etc. O Google tem isso, mas outras empresas que não são gigantes, elas pegam não é bem um coworking, mas é um co-sharing daquele imóvel, porque fica muito mais barato. O meu escritório é isso, não peguei do zero a laje, é meu, e eu tenho a disponibilidade de entrar e sair, porque no fundo tem um cara sublocando ali a área, né? Mas também não é um coworking. Acho que não tem uma resposta exata. E preço? Para onde vai o preço? Isso. O preço... Ele vai acompanhar o ciclo econômico e as crises. Por mais que ele corrija, se tiver uma outra expansão, ele vai valorizar de novo. E aí ele corrige e valoriza de novo. E aí eu acho que essa é a grande moral aqui do episódio, porque as pessoas querem ouvir isso. Como eu sei o momento? Compro agora e espero? E essa resposta é super complexa, porque como é que a gente vai dizer para alguém que está com a esposa grávida e que o pai também, por estar idoso, vai vir morar com a família, deixa para comprar a casa daqui 3 anos, porque a curva deve mudar. Ele fala, e até lá, o que eu faço? Exato. Dorme num quarto eu, minha esposa, bebê, cachorro e meu pai? Como é que faz? Porque eu estou morando num apartamento de um dormitório, eu não posso esperar. Então, assim, vamos explorar isso, porque isso é complexo, não tem a resposta perfeita, né? Falar, eu sou dona da verdade, é assim que funciona. É uma coisa que eu até simulo, no gráfico aqui tem uma parte, se o pessoal voltar ali e olhar, que eu simulo uma normalização, ou seja, que esse preço eventualmente volta para aquela linha de referência na média para o país. Porque está muito caro. Onde a pessoa pode achar um dado... Está nos assistindo, e no fundo a pessoa quer saber o seguinte, eu preciso comprar uma casa. Está num bom momento ou num mau momento?
Quem que assessora ela? Tudo isso aí é público de graça. Eu não vou lembrar agora de cor o website, mas esse Case Shiller, por exemplo, ele está dentro do S&P Global, é um desses provedores de informações de dados, que você der um search, onde que eu faço o download. Mas é técnico isso para uma pessoa, para um médico, para um advogado que não é desse universo, pesquisar, ler os dados e entender assim, realmente interpretar e falar, entendi, estou seguro. É difícil. Ele precisa ter um bom advisor. Ele vai precisar de uma ajuda, porque... Mas ele vai precisar de um bom advisor. Não é um advisor, é um bom advisor. Eu acho que o que ele tem que fazer é fazer a pergunta certa. Né? Tipo, da onde que você tirou esse valor? Qual é a sua referência? As pessoas inventam papos furados e fundamentam sem pé nem cabeça. Então... ela tem... Eu acho que é parecido com um médico. Para qualquer médico que você for com um problema, ele vai ter uma resposta. Mas se aquela resposta é certa ou não, descobrir se aquela resposta é certa ou não, aí que essa é a complexidade. Isso está atrelado o histórico, a experiência dele, o preparo, os casos de sucesso, como ele vem se provando ao longo do tempo, qual o nível de fundamentação que ele tem sobre aquilo. E as pessoas, em geral, são muito pouco criteriosas. E às vezes também 90% dos clientes que chegam no escritório de wealth, além de eles estarem sendo mal atendidos, eles também não se preocupavam com isso, eles admitem. Então faz parte, né? E tem também a simetria de informação, né? Você sabe muito desse setor, você consegue olhar para um outro advisor e falar, não, esse cara está inventando um monte de coisa. Como um médico sabe quem é o outro médico. Que o outro é charlatão. E a gente tem essa dificuldade, né? Você vai a um médico e fala, mas como é que eu sei que esse cara é bom ou não? É mais difícil para nós. A diferença que eu diria que é na nossa área, ela é técnica, mas ela é muito lógica. Né? Se você fala, poxa, eu tenho que comprar um imóvel. Poxa, dá uma pensada nisso, você tem que saber se o preço historicamente, como que ele se compara com outras referências. E fazer essa pergunta, né? Para ter essa ajuda. Então, mas sabe o que mais mascara isso no nosso setor? Quando dora a pílula, quando enfeita o pavão. Bruno, o que você quer dizer? Um advogado bem-sucedido, 20 milhões de reais no banco, fora o que ele tem de imóveis, quer ser atendido. E aí ele é prospectado por um cara num puta terno, zenha, $5 mil, armação Armani, gel no cabelo, o cara fala bonito, é eloquente, mas ele é um vendedor. Só que em vez de vender carpete, ele vende assessoria financeira. Aí ele fala, a minha operação, onde ele trabalha, tem 20, 30 bilhões sob gestão, então aquele número impressiona. Leva no escritório, é um escritório lindo, mas de fato, tecnicamente, se virar de ponta cabeça, não cai ninguém lá assim, que tenha valor. Então, a indústria brasileira ainda está diferente daqui, porque aqui o que a gente vê é inúmeras boutiques de pessoas ultra preparadas e que o que está em discussão é a competência e não o decorativo. Então, acho que o Brasil está um pouco atrasado nisso. Por isso que eu te perguntei, como é que a pessoa faz? Ela está enrascada. Porque, no fundo, o que todo mundo quer saber é, eu preciso comprar uma casa, é um bom momento ou não é? Né? Eu acho que esse é o ponto. Porque o corretor vai dizer sempre que é um bom momento. Já viu o corretor falar, não, é um bom momento? Não, é sempre bom. Ele né? fala, não compra agora. Ele vive daquilo. Mas isso eu acho mas isso é para tudo na vida, né? Tipo, onde que você vai colocar os seus filhos, em que escola? Você tem que fazer, pesquisar, conversar com um monte de gente. E essa parte de investimento, como saúde, são os pilares da sua vida. Então, vai ter que gastar tempo e vai ter que ir atrás desse tipo de serviço, porque dá para ver quão complicado é isso, né? Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque se a pessoa comprou a casa em um desses picos, ela tem uma grande chance de ter uma perda enorme. Ela vai ficar feliz, o bebê vai dormir no outro quarto, o pai que veio morar junto vai ter um outro quarto, está resolvido o problema. Eu não estou falando sobre isso. Mas a casa, naquele momento que ele vai lá e paga $1 milhão ou 3 milhões de reais, ela pode facilmente, quando tiver uma correção, se ela pegou no pico, essa casa de $1 milhão pode facilmente cair para 650 mil, 700 mil. E é muito dinheiro, né? Isso está acontecendo na China, em qualquer lugar, né? Tipo, a China está um caos, né? Isso você sabe bem mais do que eu. Fala, o resumo da China em termos de housing, sem aprofundar assim brutalmente, como todo mundo sabe,
a economia da China foi aberta nos anos 90. Ele era um país essencialmente pobre e rural, com um percentual de pessoas vivendo em centros urbanos baixíssimo. Abriu nos anos 70. Nos anos de 1990, ou seja, muito tempo depois, só 26% da população estava em áreas urbanas. Hoje esse percentual, depois de todos esses anos, está em 65%, comparado a outros países ainda é baixo. O que eu quero dizer? Muita gente precisando de housing. Um país onde quando você ganha dinheiro, você não tem você não tem segurança e estabilidade, porque lá também já teve processo inflacionário, além do que você tem insegurança com o seu próprio governo. Então, deixar o dinheiro no banco não é uma opção, porque os juros lá é baixíssimo, como é o americano, ele fica oscilando baixo. O câmbio é fixo, então você também não tem muito o que inventar. O mercado acionário lá é fraquíssimo e traz muita insegurança, ou seja, o chinês fala, só tem um jeito. Esse mesmo trauma que o brasileiro tem, de ter que comprar tijolo, o chinês foi igual, comprar uma casa. E esse começou a comprar muita casa. E as pessoas indo para os centros urbanos, e muito incentivo, juros baixos, etc. Se criou uma bolha, e essa bolha sofreu uma correção, porque chegou uma hora que acabou esse excesso de demanda, só que a produção avançou, a construção avançou tanto, que hoje o que se diz é que existe apartamentos e casas vazias que acomodariam a população inteira da Alemanha. Então, Evergrande faliu, e esse é um principal problema. E representou 30% do PIB por anos, hoje parece que está em 26, 25, mas ainda é muito. Isso, no fundo, dá um outro episódio só para explicar por que a China não vai conseguir bater os Estados Unidos. Por mais que ela tenha crescido, ela não consegue mais manter a taxa, porque ela virou o quintal de produção do mundo. Mas ela já virou. Então, não é que o mundo inteiro vai passar a consumir mais, porque ela vai ganhar mais mercado. Ao contrário, ainda mais com essa guerra tarifária, ela tem um risco ainda de ela perder mercado. Os Estados Unidos sozinho é 30% do que ela exporta. Mas só para dar uma ideia. Mas você vê que essa dinâmica é sempre igual no mundo inteiro, né? Você tem momentos de expansão, momentos de crescimento econômico, o disposable personal income, né? Ou seja, a receita disponível lá, pessoal, na China deve ter aumentado. Muito. Deve ter, não. Aumentou muito. Sim, muito. Só que o preço da casa aumentou. Era uma miséria. Foi para Só que o preço da casa aumentou mais. Muito mais. Essa é a comparação. A hora que descolar de coisa, de perspectiva, está errado. Vou te dar um exemplo. Brasil, 2012. 10, 11, 12. Eu, com fundo, indo para o Brasil fazer reuniões para levantar dinheiro. Dólar a 1,60, 1,70. Tudo inflado no Brasil, né? Mercado de bolsa, preço de casa, preço de tudo inflado. Eu estava achando que o Brasil ia virar a Suíça. Exatamente. Então, qual era a desconexão? Tinha um terreno, eu fui lá com meu cunhado dar uma volta em Ribeirão Preto. Então, primeiro, preço do metro quadrado de apartamentos em Ribeirão Preto mais caros do que Nova York. Surreal. Né? Em dólar, mais caro. Aí tinha um terreno vazio do lado ali de Ribeirão Preto, do lado de uma borracharia. Pensa num lugar tranqueira. Tava ali aquele terreno e eu fiz a conta com ele. Em dólar, estava o mesmo preço da terra em Allendale, que é a cidade que eu moro, aqui em New Jersey, a 35 minutos de Nova York. Né? Essa é a desconexão, por exemplo. Né? Então, para quem estiver olhando esse mercado, seja chinês, brasileiro, seja o que for, acha uma referência e começa a fazer uma comparação, porque se tiver muito fora, de novo, mostrando lá para Howard Marks, você vai ter uma indicação. Você fala, mas isso não é possível. Você fala, poxa, um médico ou um engenheiro não consegue comprar esse apartamento. Que ano foi isso? 2012? Essa história foi 2012. Eu estava dando uma entrevista para um jornalista essa semana
E eu expliquei que até 2 anos e pouco atrás eu atendia só grandes famílias, etc. Eu falei que a menor família tinha 100 milhões de dólares. O menor investidor para essa carteira que a gente atendeu por 25 anos. Ele me perguntou, nossa, mas é muita grana. Falou, mas essa família era uma família de 100 milhões de reais na época que o real estava quase equiparado ao dólar. Só que ela trouxe os recursos para cá e anos depois é natural que a cada 5, 7 anos o capital dobre. Então, no fundo, só na valorização cambial, mais uma performance nada especial, por isso que se constrói carteiras tão grandes, né? Mas mais para ilustrar isso, porque ele ficou um pouco horrorizado. Mas é justamente isso que acontece com qualquer mercado, né? Estamos falando de housing. Tem volume, que impacta a economia, etc., mas tem o preço, né? E você vai sempre ver essas ondas de construção com preços descolando totalmente da realidade. Até por isso, então não quero que o pessoal lá de Miami realmente vai colocar comentário ruim aí na gravação. Não é pessoal, não é contra eles que eu estou falando. Dados. Mas como descolou de uma magnitude muito rápida, em uma década, que para casa não é tanto, tá estranho. E é casa usada, muito fluxo de gente para a Flórida, aqui no nosso lado o pessoal não vendendo porque está travado nos juros mais baixos. Então uma série de coisas, né, aconteceram conjuntamente com a pandemia que levaram os preços para, na minha opinião, fora da norma, fora de um trendline que tem que ser o quanto que as pessoas estão tendo de receita para gastar. Não pode descolar disso de forma absurda, a não ser que tem uma razão muito especial. Fala, olha, realmente não tem mais onde construir em local nenhum, lotou. Brasil, Estados Unidos, tem um monte de espaço. Então começa que era também a minha conversa lá com meu cunhado. Não, Ribeirão Preto, não, mas aqui nessa avenida, sim, mas eles construíram logo atrás. Faz outra avenida. Faz outra avenida. E foi o que aconteceu. Que é o que a gente vê aqui, né? A expansão da cidade. Exato. Então eu acho que a moral dessa conversa olha, se você não tem uma referência, ache alguma coisa para você comparar o período que você está com outros períodos e ver se aquilo logicamente faz sentido. Isso é complexo para quem não é complexo e demorado. Mas essa é a função. Então, se você não consegue fazer, contrate alguém que vá fazer isso para você. No meu entendimento, a moral da história é o seguinte: as pessoas querem saber, preciso comprar uma casa, quando é um bom momento, quando não é um bom momento e como lidar com isso. A indústria, ela trabalha a favor dela e não a favor de quem quer comprar a casa. Então, quando ela vai consultar o corretor ou o cara que vende o financiamento, todo mundo vai dizer que é um excelente momento. A grande resposta está: você tem muito conhecimento da região e do produto imobiliário que você quer adquirir? Porque se você tem uma absoluta noção, seja porque você é do setor, ou porque você acompanha isso há anos, ou porque você compra e vende imóveis com muita frequência, que logicamente esses 3 exemplos que eu dei não é a maioria. Quem que compra com frequência? Ninguém, né? Aí você vai saber, fala, não, eu comprar esse apartamento de um dormitório aqui, a linha do metrô vai ser estendida, essa região vai valorizar, etc, etc, etc. Você tem tudo para fazer um bom negócio, porque você tem muito conhecimento. Mas isso não é a maioria. Quando a gente pensa na maioria, a pessoa precisa de suporte, assistência, de alguém que trabalhe para os interesses dela e não uma pessoa da indústria. Então é igual quando eu contrato um advogado. Se eu quero processar o cara que bateu no meu carro, eu vou ter alguém defendendo os meus interesses. Então, inevitavelmente, ela precisa procurar um advisor financeiro, um planejador financeiro muito profissional que tenha dentro da estrutura dados e análises para mostrar os indicadores e que mostre que assim, o que eu estou te falando é o que eu faço para a minha vida, é o que eu faço para a vida da minha irmã. Olha o meu sócio, o Danilo, o Daniel, a Jennifer, o João, a Maria. É o que a gente de fato pratica, então não é só o que a gente fala. Eu acho que esse é o único caminho, ou seja, não é um caminho fácil. Mas também você ir lá e falar, é $1 milhão, mesmo que depois caia para 650 não tem problema. Então você tem que ter muita grana para se sujeitar a esse risco, né? Aí tudo bem, com dinheiro não aceita desaforo, nem para quem tem muito. Então é bom cuidar, fazer a lição de casa. Mas eu acho que essa... Você concorda com isso que eu disse? Não, com certeza. E a gente sempre volta nesse ponto, né? Que é a necessidade de especialização.
Investir é extremamente difícil, porque você tem que literalmente acertar o futuro. Então, se você nem tentar estudar o passado e se posicionar em relação ou souber aonde você está em relação a esses grandes ciclos, a chance de você fazer um mau negócio é grande. E isso vai impactar a sua vida de verdade. Porque você tem muito tempo de investir. Geralmente as pessoas têm uma vida financeira de 40, 50 anos. Mas não pode fazer muita coisa errada. Né? E isso é muito difícil, porque vai contra a natureza humana. Você quer ganhar mais dinheiro, você quer ver os seus ativos crescerem. E é muito difícil, às vezes, para a pessoa não fazer o que o vizinho fez. Né? Meu primo comprou uma casa e está ótimo, está ganhando um monte de dinheiro. E aí você... Até quando? Exatamente. Então... Ou está ganhando um monte de dinheiro, porque talvez ele tenha comprado no momento você. Você teve a sorte de comprar a sua casa no fundo do poço. Foi em 2012, literalmente naquela gráfica. Mostra porque fica explícito. É nesse gráfico? É nesse gráfico, foi aqui. Eu comprei minha casa no começo de 2012. Literalmente aqui. Não foi de propósito. Sabe o que foi? Foi aquilo. Família crescendo. Estava na hora de mudar. Nova York, apartamento. Vamos para o subúrbio. Você acha que existiu uma convergência de momento de vida? Foi isso. Mas além disso, você também tinha noção de que assim, tá um bom momento. Ali estava, exatamente. Então eu não estava fazendo com alguma ideia de que ali não seria um mau negócio. Não era um momento de bolha. Já tinha estourado bolha, já tinha estourado fazia tempo. Mas não significa que você poderia ter esperado 5 anos, né? É isso que você quer dizer? Isso, exatamente. Aí meus filhos cresceriam, não teriam tido a experiência que eles tiveram crescendo no subúrbio americano, naquelas casas, né, com as melhores escolas do país. Literalmente, de New Jersey, ao lado ali de onde eu moro. Então, é uma confluência de coisas. Tem hora que não dá para esperar. Mas eu poderia ter mudado antes. E foi mais para frente. Então, é isso, né? Você tem que se informar ou contratar alguém que está fazendo isso por você, porque a complicação disso é imensa. Você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre essa... história de housing, logicamente sem ir ultra fundo, né? Porque senão vira um episódio de 10 horas. 10 horas e a gente coloca o pessoal para dormir, né? Porque aí tem uma série de outras coisas. Tem quantas casas estão sendo construídas, para qual propósito, se está formando estoque de casa não vendida, que está agora nos Estados Unidos. E que isso é uma bandeira que mostra que isso vai puxar os preços para baixo, entendeu? E, de novo, é uma questão de normalização, porque nada... cresce para sempre, né? Mas aí volta onde eu falei de ter uma assessoria, um advisor, porque lendo esses dados, e aí imagina que tivesse aqui um cliente nosso e nós perguntássemos, você precisa comprar casa agora? Porque eu acho que tem grandes chances de em 10 meses, 15 meses, 18 meses, o preço cair mais 10%, mais 15%. E ele pode comprar uma casa nova em algum local onde os construtores já estão brigando por cliente. Ou seja, ele pode aguardar, mas para isso ele precisa ter a visão. Exato. Inclusive, quem precisar de suporte e quiser nos procurar, a gente tem um time de economistas ou engenheiros, que são mais para economistas do que engenheiros, para trocar uma ideia absolutamente sem compromisso. Muitas vezes a gente tem condições plenas de mostrar uma perspectiva e uma visão muito mais ampla. Algo mais, Danilo? Eu acho que por hoje está bom, né? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Como sempre, um prazer. Obrigado pelo convite. E teremos mais. Vamos para as próximas gravações. Eu vou deixar aqui, não sei se é aqui ou aqui, uma sugestão de um vídeo de um outro episódio que a gente gravou falando sobre housing. Falando sobre ciclos econômicos, que tem uma correlação direta com housing e vai ajudar você a aumentar seu nível de conhecimento e compreensão sobre toda essa história. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o canal, deixar um like, ativar o sininho. Não deixem também de me seguir nas outras redes sociais, sempre @Bruno Corano, e a gente se vê semana que vem. Obrigado. Thank you.